Geralmente, quando o imaginário popular tenta conceber um ritual de purificação espiritual, a cena que se forma na mente é tipo bem serena, quase bucólica, né? Ah, com certeza. É aquela imagem clássica. Exato. Águas cristalinas fluindo gentilmente, um momento de introspecção silenciosa, uma espécie de lousa sendo apagada com muito cuidado para um novo começo. Sim, é uma imagem muito limpa, né? Controlada. E profundamente reconfortante também. Pois é, a ideia de que a água não apenas lava o corpo, mas que leva embora os erros do passado na correnteza. O fascínio humano por essa ideia de lavagem é, assim, antiquíssimo, e a atração reside justamente nessa simplicidade aparente, sabe? Aham. É um ato físico que promete uma absolvição que é invisível. É uma transação que traz paz de espírito imediata. Mas, e se a gente pegar essa imagem reconfortante e, transportar ela direto para as margens poeirentas do Rio Jordão, lá no primeiro século? Aí o cenário muda completamente. Muda tudo. De repente, essa cena de águas tranquilas e paz interior é invadida e se transforma no palco de um confronto absolutamente brutal. Nossa, sim. A lousa não está sendo só apagada ali, ela está sendo despedaçada na frente de todo mundo. Exatamente. Em pedaços. E é exatamente para essas margens tensas desse rio que a gente vai viajar no nosso mergulho profundo de hoje. E a nossa bagagem para essa viagem é muito especial. Muito. A nossa fonte de hoje é um estudo teológico e bíblico fascinante, escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. O documento se chama Mateus 3, versos 7 ao 10.docx. É um texto bem denso. Sim, ele propõe uma análise desse evento a partir de uma perspectiva que ele chama de triofanista. E, bom, antes de mais nada, a gente precisa desempacotar esse termo, né? Com certeza. Para quem nos acompanha e, de repente, não está tão familiarizado com debates teológicos super densos, o que significa, na prática, olhar para um texto com uma lente triofanista? Olha, essa é basicamente a chave de leitura essencial para o nosso estudo de hoje. A perspectiva triofanista, no contexto dessa análise, significa observar o texto buscando a manifestação plena e simultânea da divindade. Tá. E o que isso quer dizer na prática do texto? Quer dizer que a gente não vai olhar para a narrativa apenas como uma crônica histórica de um profeta meio excêntrico no deserto, sabe? Mas como um momento onde a ação de Deus Pai, do Verbo e do Espírito Santo converge de forma absoluta. Nossa. É uma lente que eleva o evento de um mero rito social para um verdadeiro ponto de inflexão cósmico. Um evento onde a própria essência da soberania e do julgamento divino está em exibição total ali ao vivo. Exato. E o autor do estudo, ele mergulha fundo na etimologia do grego koiné, né, que é o grego antigo em que o Novo Testamento foi escrito, justamente para revelar o peso exato dessa manifestação. Então, a nossa missão neste mergulho é decodificar esse discurso que é indiscutivelmente um dos discursos mais duros e reveladores já registrados na história. Sem dúvida. O objetivo para quem está acompanhando a gente é ir muito além daquela leitura de superfície, sabe? Aquela leitura de escola dominical. Sim, é aquela coisa mais mastigada. Isso. A gente quer entender as palavras exatas em grego que foram escolhidas assim milimetricamente para descrever conceitos pesados. Coisas como arrependimento, julgamento e transformação. Porque Lendo as anotações do irmão Marcelo, fica muito claro que existe uma mensagem de urgência espiritual, gritante mesmo, escondida na raiz de cada uma dessas palavras. Exatamente. Mas para que a análise faça sentido de verdade, a gente precisa construir mentalmente o cenário que o estudo descreve. A atmosfera ali nas margens do Jordão. Isso, e imagina a cena. Tem um movimento de massas acontecendo. Pessoas comuns, trabalhadores, os marginalizados da sociedade estão todos ali. Imersos nas águas. Imersos nas águas, num rito liderado por João Batista, buscando um arrependimento real. A poeira tá subindo, tem um clima de grande comoção popular ali, né? Um calor tremendo, imagino. E então, sem nenhum aviso, a elite religiosa e política da época decide aparecer. Pois é. Quando essa comitiva fina pisa na margem do rio Poerento,
O que se desenrola não é uma recepção calorosa de boas-vindas. É um choque colossal de visões de mundo. É um contraste absurdo. E o que eu acho fascinante nessa cena é que o estudo destaca bem, é que antes de entender o ataque frontal que João Batista lança contra eles... E foi um ataque tanto. Foi. Mas antes disso, a gente precisa entender a própria anomalia que era a simples presença daquelas pessoas caminhando juntas. O texto menciona que os fariseus e os saduceus estavam chegando ao batismo. E, bom, para ouvidos modernos, soa só como tipo, líderes religiosos antigos. Exato, vira tudo uma coisa só na cabeça das pessoas. Mas quem eram essas pessoas de verdade? Porque o estudo desmembra isso. Sim, o estudo do irmão Marcelo Oliveira detalha as características de cada grupo. E olha, isso muda toda a compreensão do texto. Então vamos lá, começando pelos fariseus. Bom, a própria raiz da palavra fariseu significa separado ou segregado. Eles eram basicamente os puristas da época. Os intocáveis da moralidade. Exato. Eles acreditavam firmemente na Torá escrita, que são os 5 primeiros livros, e aqui está o grande diferencial deles, o peso absoluto que eles davam à tradição oral. Ou seja, eles criavam regras sobre como interpretar as regras. O texto mostra que, além de meras interpretações, era uma obsessão, sabe? Uma obsessão por blindar ali. Blindar como? Eles construíam verdadeiras cercas de conduta para garantir que ninguém chegasse nem perto de quebrar o mandamento principal. Tipo, se o mandamento é não ultrapassar a linha vermelha, eles criam uma regra proibindo de chegar a 10 metros da linha vermelha. Perfeito, é bem isso. O foco na pureza ritual era extremo. Tinha que lavar as mãos de uma forma muito específica, observar o sábado milimetricamente, fazer jejuns rigorosos. E teologicamente eles eram complexos, né? Sim, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos, de espíritos. Mas o problema que o estudo aponta é que todo esse zelo frequentemente degenerava num legalismo completamente sufocante. Sufocante é a palavra. A religião, para ele, se tornava uma performance pública de moralidade. O interior da pessoa era ignorado, o que importava era a aparência externa. Tá, esses são os fariseus. E aí, chegando logo atrás deles, ou até junto com eles, a gente tem os saduceus. Que, segundo a fonte, parecem habitar um universo completamente diferente. É quase o oposto, né? Praticamente o oposto, absoluto. Os saduceus representavam a elite aristocrática e política de Israel. O pessoal do dinheiro. Exato. Eles controlavam o sacerdócio, o templo de Jerusalém e, por consequência, claro, todo o fluxo de dinheiro e de poder. Eram pragmáticos, supermaterialistas. E tinham um bom trânsito com o Império Romano, que era quem mandava de verdade na época. Exatamente. E eles rejeitavam com veemência a tradição oral dos fariseus. Para um saduceu, se não estava escrito literalmente na Torá, não tinha validade nenhuma. E a fenda teológica entre eles era imensa, não era só política. Imensa. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam em ressurreição, rejeitavam qualquer ideia de vida após a morte e negavam totalmente a existência de anjos ou espíritos. Então, para eles, a vida, as recompensas, as punições eram tudo aqui e agora. Tudo no aqui e agora. Pragmatismo puro. Cara, é uma dinâmica muito absurda. É como a gente vê hoje 2 partidos políticos historicamente inimigos, sabe? Com filosofias que se odeiam. Sim, um lado totalmente focado no misticismo, na tradição não escrita, numa pureza quase neurótica. E o outro lado focado no pragmatismo político, no poder financeiro e no materialismo puro. E, de repente, esses 2 lados unem forças, dão as mãos e estão lá caminhando juntos para participar de um evento público e popular no meio do mato. Não faz o menor sentido. E é aí que a análise do grego entra com tudo. Pois é, o estudo aponta para um verbo específico em grego que captura o momento exato em que o João Batista percebe essa anomalia toda. Sim, o autor destaca o uso da expressão grega idontes de, que costuma ser traduzida de forma simples como mas vendo. Mas vendo? Parece inofensivo. Parece, mas a análise gramatical aqui é crucial. O texto usa um particípio aoristo acompanhado da conjunção de. Isso carrega uma força de contraste e de alerta gigantesca. Peraí, pausa rápida para mim e para quem fugiu das aulas de gramática avançada.
O que é um particípio aoristo? Como isso se traduz na prática ali daquele momento no rio? Bom, basicamente, indica uma ação pontual no passado que gera uma quebra imediata de expectativa. Ah, entendi. Imagina o João Batista. Ele estava ali, conduzindo o rito com o povo, focado naquelas imersões na espiritualidade do momento. Mas, de forma abrupta, os olhos dele capturam essa comitiva bizarra se aproximando. Rivais teológicos caminhando lado a lado em direção à água? Isso. A estrutura gramatical, esse idontes de, mostra que naquele milissegundo de percepção, o estado de alerta do profeta atinge o nível máximo. Ele percebe a farsa imediatamente. E a reação dele não tem nada de diplomática. Ele não para e oferece lugares de honra na margem do rio para as autoridades, né? Nem um pouco. A recepção é um petardo verbal. Ele dispara. E a fonte cita o grego original aqui. Ele dispara genímatas equidonum, raça de víboras. Uma frase pesadíssima. Muito pesada. E é aqui que eu preciso levantar um ponto de interrogação. Por que usar uma ofensa biológica tão agressiva? Sabe? Por que ligar a imagem de filhotes de cobras peçonhentas a pessoas que, para o resto da sociedade, eram consideradas o ápice do refinamento e da moralidade em Israel? Olha, essa agressividade não é um descontrole emocional do profeta de jeito nenhum. O estudo explica que é uma denúncia cirúrgica de uma natureza que estava oculta. Uma natureza oculta. Como assim? O termo genímata aponta especificamente para geração, prole ou descendência. E a genialidade do ataque está exatamente no contraste. Porque eles se orgulhavam muito da descendência deles. Exato. Aqueles líderes baseavam todo o poder, todo o status e o orgulho na linhagem pura que eles tinham. E João olha para eles e diz: Eles diz essencialmente: a verdadeira genealogia espiritual que pulsa dentro de vocês é tóxica. Eles queriam o status de participar daquele rito de imersão. Queriam sair na foto, né? A validação social daquele movimento popular. Isso. Mas, por dentro, eles carregavam o veneno mortal da hipocrisia e do materialismo. João não perde tempo debatendo teologia com eles. Eles põem a anomalia no instante em que o pé deles toca a água. Ele atravessou a roupagem religiosa e as credenciais acadêmicas deles direto para a essência venenosa. É incrível. É muito potente. E logo após desmascarar essa falsa pureza, o João Batista lança uma pergunta que, olha, é de arrepiar. Ele pergunta quem ensinou eles a fugir, né? Sim. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Cara, isso muda o tom de tudo. Muda porque revela a verdadeira intenção deles. Exato. Revela que eles estavam ali para tentar escapar de algo, não para mudar quem eles eram. E fugir, bom, fugir não é a mesma coisa que mudar. De forma alguma. O texto em grego usa a expressão «phigein apotes melucis orgis», que descreve o ato de fugir de uma ira que está inescapavelmente a caminho. Uma ira que está vindo e não tem como parar. Isso. E o irmão Marcelo Oliveira faz uma pausa muito profunda no estudo dele para definir exatamente o que é essa ira de Deus. E olha, essa definição é vital. É vital porque a nossa tendência moderna é antropomorfizar a divindade, né? Exatamente. O que a gente pensa quando ouve ira divina? A mente humana imediatamente imagina a ira divina como um ataque de fúria nos céus. Um senhor barbudo jogando raios? Sim, um ser todo-poderoso perdendo a paciência, atirando raios porque contrariaram ele. Tipo, um descontrole emocional em escala cósmica. Mas o estudo desconstrói totalmente essa visão infantil. Na perspectiva escatológica que o autor aborda, a ira divina não é um capricho, não é uma emoção volátil. Então, o que é, segundo a fonte? Ela é a manifestação inevitável da justiça e da santidade absolutas contra a existência do pecado. É quase como uma lei da física espiritual. É uma reação imunológica do universo contra a corrupção. E por mais paradoxal que pareça, o estudo mostra que essa ira tem um propósito estruturalmente redentor e purificador. Redentor. A ira que destrói
redime. Sim. O autor até faz um paralelo com os juízos que são narrados no livro do Apocalipse, sabe? Como as taças da ira. Ah, sim, as pragas do fim dos tempos. Isso. O objetivo final daquelas taças não é uma destruição cega, só por destruir. É a purificação da criação para o estabelecimento de uma nova ordem onde a justiça seja a regra e não a exceção. Caramba! Então, quando João Batista aponta o dedo e diz: "Quem vos ensinou a fugir?", a denúncia é que a elite estava tratando o batismo como se fosse um amuleto. Um passe livre. Eles viram a imersão na água como um escudo mágico, sabe? Uma pólice de seguro contra essa faxina cósmica, mas sem ter a menor intenção de deixar que a faxina acontecesse dentro deles mesmos. Exato, queriam um seguro sem pagar o prêmio, por assim dizer. E é justamente para quebrar esse amuleto na mão deles que o profeta impõe a condição. Ele diz: "Produzi frutos dignos de arrependimento." Que em grego é karpos axia metanoia. Metanoia, essa palavra, olha, lendo o documento, parece que ela carrega o peso do estudo inteiro nas costas. E carrega mesmo. O conceito de metanoia destrói qualquer noção barata que a gente tem hoje sobre arrependimento. O que a etimologia revela sobre ela? Etimologicamente, metanoia não tem absolutamente nada a ver com derramar algumas lágrimas de remorso ou sentir aquela culpa passageira porque você foi pego fazendo algo errado. O famoso desculpa se alguém se ofendeu. Exato. Metanoia exige uma alteração estrutural. É uma mudança profunda da mente, do intelecto e da vontade. É algo que resulta em uma reorientação completa e total da vida da pessoa. E os frutos que ele exige? Os frutos são as ações inegáveis, ações concretas e visíveis que servem como a única prova real de que essa transição interior ocorreu de fato. Sem os frutos visíveis, a metanoia é só uma ilusão, uma palavra vazia. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Pensando em termos de tecnologia, que é um jeito fácil de visualizar isso hoje em dia, Adoro essas analogias. a metanoia se assemelha muito a uma formatação de baixo nível num computador, sabe? Limpar o HD inteiro. Exato. A atitude dos fariseus e saduceus era a de quem acha que participar do rito ali no rio era só trocar o papel de parede da área de trabalho. E colocar uma imagem de um rio de fundo. Isso, o computador parece diferente, a tela inicial está mais bonita, está mais religiosa, mas o núcleo, os arquivos corrompidos continuam os mesmos. O João Batista vai exigindo muito mais que isso. Sim, ele estava exigindo que eles deletassem e reescrevessem todo o código-fonte do sistema operacional. Porque, pensa bem, se o código-fonte não for reescrito, o fruto, que na analogia seriam os programas que a máquina executa todo dia, vai inevitavelmente continuar rodando os mesmos erros críticos. Os mesmos bugs que causaram o colapso original. A lógica dessa sua analogia ilustra perfeitamente a visão do estudo. E se a gente conectar isso de volta à ideia da ira escatológica, tudo se encaixa de um jeito impressionante. Como assim? A ira divina é a garantia inegociável de que o vírus desse sistema não vai ficar rodando impunemente para sempre. O antivírus definitivo. Exatamente. E o estudo traz um contraponto muito belo aqui. Ele diz que, para aqueles que se submetem a essa verdadeira metanoia, essa mesma ira que soa tão aterrorizante possui, na verdade, uma face de profunda esperança. Espera aí, esperança na ira? Isso soa quase contraditório. Como pode ter esperança na destruição? A esperança reside no fato de que a ira divina assegura de uma vez por todas o fim da injustiça. Imagina para quem sofre sob opressão, saber que o mal tem um prazo de validade, que ele não vai durar para sempre e que haverá uma intervenção absoluta de justiça. Essa é a maior das consolações. É a garantia de que o sistema corrompido vai ser purgado. É a certeza de que a toxicidade não tem a palavra final na história. Perfeito, é exatamente isso. Mas, diante de uma exigência tão esmagadora, sabe, de reescrever a própria essência, a reação de autodefesa daquela elite aristocrática ali no Rio seria muito instintiva. Eles não iam aceitar isso calados. Não. Eles tinham um trunfo. Uma carta na manga que encerrava qualquer debate na cabeça deles. O puro sangue.
a linhagem. O pedigree deles. Isso. Eles podiam simplesmente olhar para João e dizer: olha aqui, nós somos descendentes biológicos de Abraão, o patriarca. Nós temos o pedigree da salvação. Só que o profeta antecipa essa muralha de arrogância e ataca antes mesmo que eles consigam abrir a boca para verbalizar isso. É muito rápido. O texto grego traz a advertência mi archiste legin, que significa algo na linha de nem comecem a dizer a si mesmos. Ele corta o pensamento deles pela raiz. Exato, ele bloqueia a tentativa deles de confiarem na biologia como um passaporte carimbado para a eternidade. E o modo como ele destrói essa segurança falsa, cara, deve ter soado quase como uma blasfêmia imperdoável para os ouvidos deles. Ofensa máxima. Ele aponta para o chão, para as pedras do rio ali, ou para o deserto ao redor, e solta essa: Deus pode levantar filhos a Abraão dentre destas pedras. Ecton lisson tuton. Uma frase que ecoa até hoje. Sim. E quando qualquer pessoa lê sobre transformar pedras em filhos, a reação natural é encarar isso como uma hipérbole poética, né? Apenas um exagero retórico de um pregador inflamado querendo causar impacto na multidão. E é exatamente nesse ponto específico que o argumento teológico do irmão Marcelo Oliveira muda a nossa lente de leitura de forma drástica. É a grande sacada do estudo para mim. Ele não trata isso como uma metáfora solta ou exagero. Ele ancora a fala de João lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Que descreve a formação do primeiro homem. Do pó da terra. Ora, do ponto de vista material, o pó da terra é composto pelo quê? Por minerais degradados. Essencialmente, pedras que foram fragmentadas ao longo de milênios. Caramba! A humanidade, portanto, do ponto de vista físico e teológico abordado na fonte, é um derivado indireto das pedras. Uau! Olha, isso dá uma vertigem intelectual. Dá, não dá? Muito. Ele não está fazendo poesia agressiva ali na margem do rio. Ele está jogando na cara deles a tabela periódica da própria existência deles. Exatamente. Ele está lembrando do que todo o orgulho e arrogância deles é literalmente feito. E o impacto dessa constatação revelam a dualidade fundamental da nossa natureza humana. O autor destaca que, por sermos derivados do pó, a gente carrega uma fragilidade inerente. Somos varridos pelo tempo muito fácil. Sim, mas ao mesmo tempo, a gente pode ter a solidez de uma rocha. A grande virada de chave no estudo é que essa solidez não vem da nossa composição material ou do nosso DNA maravilhoso. Mas depende do que então? Depende unicamente do fôlego, da relação com o Criador. A frase de João Batista é um lembrete implacável da soberania absoluta de Deus. Faz todo sentido. Se a gente conectar as linhas, o argumento dele é irrefutável. Totalmente. Pensa bem. Se o Criador moldou a consciência e a vida a partir de minerais e poeira lá no alvorecer da criação, a ideia de que ele precisaria da carga genética específica de um homem chamado Abraão para manter a sua linhagem é ridícula. É absurda. Ele não é refém da biologia de ninguém, nem do Abraão. A lição imposta ali é que a filiação legítima não tem nada a ver com cromossomos, com tipo sanguíneo ou com privilégios institucionais acumulados ao longo dos séculos. A verdadeira herança espiritual, segundo o texto, é transmitida através do alinhamento com a vontade divina, a metanoia. E a elite saduceia e farisaica acreditava firmemente deter o monopólio do acesso a Deus. Eles achavam que eram os donos da porta. E João informa que o Criador não está nem um pouco preso à burocracia do templo deles. Olha, ouvir que Deus poderia substituir o Conselho Aristocrático Supremo de Israel por um punhado de cascalho do Rio Jordão, isso deve ter sido um soco no estômago do ego daquelas lideranças. Ah, não tenho dúvidas de que foi. E aí, já que o pedigree não funciona mais e a metanoia que ele exige precisa ser uma alteração completa do sistema operacional, João Batista decide aumentar ainda mais a voltagem do discurso. Ele não para, né? Não. Ele insere na paisagem a figura de um cronômetro. Um cronômetro que está no último segundo. Ele introduz a arrepiante metáfora do machado. E a etimologia volta a operar com força nesse trecho final do estudo. O aviso de João é: já está posto o machado à raiz das árvores. Como fica isso no grego? A palavra que exige atenção imediata no grego koiné aqui é o advérbio ide, que é traduzido como já.
Esse já remove qualquer sensação de prazo estendido. O tempo de negociação acabou ali. Acabou. Além disso, o verbo usado istemi, flexionado no perfeito indicativo ativo. Opa, lá vem a gramática de novo. Novamente, me ajuda a mastigar isso. Perfeito indicativo ativo. Nesse contexto, o que isso significa para a árvore? Significa que a ação não está em preparação. O machado não está sendo afiado lá longe na oficina. Ah, entendi. Ele também não está sendo carregado pelo lenhador vindo lá do meio do caminho. A ferramenta já foi trazida, já foi levantada e já está tocando a casca da raiz. Está paralisada ali só pela expectativa do golpe. Exato. O julgamento é iminente e a posição da lâmina é definitiva. O estudo mapeia os personagens dessa figura sombria com muita nitidez, né? Sim, é uma alegoria bem completa. O profeta João é a voz que anuncia o fim do prazo. As árvores são os indivíduos, somos nós, e todas as obras que as nossas vidas produzem. E o fogo? O fogo representa o juízo final, aquele ponto de purificação escatológica que a gente comentou. Mas a localização do machado é o detalhe que, para mim, muda tudo nessa metáfora. Não é um equipamento de jardinagem, não é uma tesoura de poda que fica ali cortando a pontinha dos galhos. Não, o alvo é a raiz. O alvo é a raiz, e a precisão desse alvo levanta uma discussão central no documento sobre o que esse machado realmente representa. O machado não apara folhas mortas, ele simboliza o corte absoluto, o fim da existência terrena de um indivíduo. A morte. A raiz cortada é o símbolo inquestionável da morte e do encerramento do ciclo biológico e histórico de alguém. E o estudo postula algo muito profundo aqui, que a morte, nesse cenário metafórico, atua como um mecanismo de pré-julgamento. Tá, trazendo isso para o nosso modo de operar no dia a dia. A percepção é que a esmagadora maioria das pessoas encara a ideia de crescimento espiritual ou de desenvolvimento moral como se fosse só uma poda superficial. A gente quer dar uma arrumadinha. Isso. A gente pega a tesoura e corta um vício menor aqui, apara um hábito antissocial ali. Remove aquelas folhas esteticamente feias. Para que a nossa árvore fique mais agradável, né? Mais aceitável para os vizinhos, para a sociedade. Mas o machado do texto, ele não está nem aí para a folhagem. O corte na raiz indica uma auditoria total da nossa essência. É uma avaliação estrutural. Não é sobre o que a árvore aparenta para o mundo, mas sobre o que realmente sustenta a árvore por baixo da terra. E o que ocorre no momento desse corte final? O que ocorre é uma transição metafísica colossal. O texto do irmão Marcelo articula que o golpe do machado separa de forma irrevogável dois tempos. Quais tempos? O tempo de produzir, que é a vida material, ligada ao pó do tempo de ser avaliado. A morte é a fronteira. A morte é a porta. É a fronteira de transição da dimensão física para a dimensão metafísica, espiritual, onde cada indivíduo se encontra sem os filtros da matéria diante do Criador. Sem os filtros. Sem as desculpas. E a gramática grega reforça o terror para a árvore que é infértil. A sentença que decreta que toda árvore sem bons frutos é cortada e lançada ao fogo utiliza verbos no presente indicativo passivo. Presente indicativo passivo. Qual a força disso? Isso denota um processo que é automático e inevitável. Uma vez que os frutos se provem inexistentes ou falsos, a ação do julgamento sobre a árvore ocorre sem que ela possa reagir. A passividade do verbo mostra que não tem recurso. Nenhum. Uma vez que o machado desce, a árvore não pode argumentar, não pode pedir mais tempo, não pode acionar o advogado da família. E como a gente viu, não pode de forma alguma sacar a carteirinha de descendente de Abraão. A agência humana acaba no instante exato do corte. Nenhum ser humano, por mais poderoso, rico ou religioso que seja, escapa dessa fronteira que é imposta pela soberania criadora. É o grande nivelador. Sim, a passagem do físico para o metafísico é o milissegundo exato e imutável em que a verdadeira utilidade e essência de cada vida são atestadas para a balança da eternidade. Essa é a força gravitacional dessa conclusão escatológica. É pesado. É pesado saber da nossa fragilidade mineral, de que somos pó, e da certeza matemática desse corte,
deveria, ou pelo menos tem o objetivo de convocar qualquer pessoa a um senso de responsabilidade imediata e intransferível sobre as próprias ações. Olha, o impacto de viajar por essas palavras do grego e por essas ideias é muito profundo. O arco do que a gente explorou hoje aqui é notável. Eu concordo. Nosso mergulho começou observando figuras históricas adornadas em luxo e poder, né? Aquela elite intocável de fariseus e saduceus, Chegando com toda a pompa nas margens do rio. para colidir de frente com o momento de verdade mais brutal das vidas deles. E através da dessecação das expressões no grego original que o irmão Marcelo Oliveira forneceu nesse estudo, nós somos arrastados das areias da Judéia lá no passado, direto para dentro da nossa própria Constituição. O estudo força o olhar para dentro. Não tem como fugir. É. Ele nos obriga a confrontar a fragilidade estrutural da nossa matéria, sabe? É aquela lembrança incômoda de que somos, no fim do dia, poeira animada, derivados de minerais e pedras. E, consequentemente, isso revela a necessidade urgente, quase desesperadora, de não apenas sentir culpa pelas nossas falhas, mas de buscar uma autêntica e completa metanoia. Aquela formatação do código-fonte. Exatamente. Abandonar de vez a ideia de que a aparência de espiritualidade ou as folhas podadas servem para alguma coisa diante da auditoria final. O cronômetro que carrega o id, o já, está posicionado na base da vida de todo mundo. E para quem dedicou tempo a acompanhar essa nossa análise até aqui, o convite que emana desse texto é um choque de realidade gigante sobre como a gente gasta o nosso tempo, que é limitado. Sem dúvida. A de vitrine, a obsessão pela casca, pela reputação social ou por qualquer pedigree institucional, isso simplesmente vira fumaça, quando colocado sob o peso do machado e do fogo divino. Não sobra nada. É uma advertência sombria, claro, sem dúvida. Mas é fundamental lembrar que essa mesma clareza cirúrgica, essa faxina cósmica, é o que garante que a verdadeira justiça, em última instância, vai prevalecer. É um chamado para abandonar os abrigos falsos enquanto o cronômetro ainda está correndo. Exato. E, para encerrar a nossa jornada pelos documentos e reflexões de hoje, a intenção aqui nunca é entregar todas as respostas já empacotadas para quem nos ouve, mas deixar algo para continuar ecoando na mente de cada um. Aquele pensamento para levar para o resto do dia. Isso. Se a gente visualizar novamente aquele machado silencioso repousando na base do trunco, se a lâmina descesse hoje, encerrando o nosso ciclo no pó e ativando essa transição irrevogável para a dimensão metafísica, para a avaliação final. O que a gente encontraria, né? Pois é. Qual é a rede oculta de raízes na qual realmente estivemos confiando todo esse tempo para nos manter de pé? Será que, no fundo sob a terra que ninguém vê, elas estão firmadas na rocha dura de uma transformação real? Ou será que são apenas poeira seca, né? Apenas poeira seca, esperando o primeiro vento da eternidade para serem completamente varridas. Fica a reflexão.